E acontece no Econômico Center e também em outras lojas da Rede Master Supermercados até domingo o maior festival de flores e plantas. E além das flores, também é possível participar dos minicursos para você aprender a cuidar da sua planta em casa. Nós vamos conhecer um pouco deste festival de cores. Acompanhe. E hoje nós estamos aqui no Econômico Center para a abertura deste momento especial, a Eco Flores e Plantas. E mais um ano, este local está florido, está repleto de flores e plantas para você deixar a sua casa linda, preparada para a nova estação que já está batendo na porta. Nós vamos conversar um pouquinho com a equipe aqui do Econômico Center que vai nos contar as novidades em flores e plantas neste ano. Gabi, mais um ano esse local tá lindo, florido, especial, esperando todas as pessoas que gostam de flores e plantas. Isso mesmo, Sandra. Nós estamos iniciando hoje, dia 8, a 4ª edição da Eco Flores e Plantas. É uma quantidade bem grande, negociada, para a gente poder ter sim um preço bem acessível para os nossos clientes também. E essa quantidade de flores também está distribuída em todas as nossas lojas. Também, quem não consegue vir até aqui o Econômico Center, pode ir em qualquer um dos nossos econômicos, das nossas outras lojas, para garantir a sua flor, a sua planta que estava esperando para comprar. E esse festival de flores e plantas, ele vai até quando? Ele vai até domingo. Gabi, as flores elas têm um significado muito importante na vida das pessoas, né? E cada vez mais a gente percebe nos lares plantas vivas dentro de casa. Isso mesmo, Sandra. As plantas, elas têm um simbolismo afetivo também para as pessoas. E cada vez mais a gente vê elas inseridas no dia a dia das pessoas, seja nas casas, nos escritórios, até mesmo no quarto. Porque além do verde da planta, do colorido, trazer uma sensação de alívio, de desestressar a pessoa, ela também oxigena o ambiente. Mas claro que a Sandra Rigo pode explicar um pouquinho mais sobre isso para nós. Então agora a gente vai conversar com a Sandra, ela vai dar um monte de diquinhas aí para você ter a sua plantinha sempre bonita dentro de casa. Sandra, como a Gabi já falou, as plantas elas têm um papel fundamental dentro de casa, elas são afetivas, elas dão conforto para nós, mas além disso elas têm inúmeros benefícios para a nossa saúde também, né? Isso aí, Sandra. As flores e as folhagens, elas têm uma relação direta com o nosso patrimônio botânico, que é a cultura que nossos pais e avós trouxeram do cultivo das flores. Então, aqui no nosso espaço, nós temos plantas que reportam ao patrimônio botânico regional. Nós temos plantas que surgem como novidades que vêm da Ulambra e nós temos plantas que é para as pessoas cultivarem tanto em ambientes internos quanto ambientes externos, quanto nos seus espaços de trabalho. E essa convivência das famílias com as plantas, ela cria uma identidade vegetal para as gerações que estão vindo também. Então a nossa feira, ela é destinada para idosos, para as pessoas que estão no movimento do trabalho, para as crianças, ela é destinada para todas as idades, para as pessoas virem aqui, sentirem essas emoções que não têm descrição em palavras, mas é uma vivência que elas vão ter aqui no nosso espaço e para elas despertarem cada vez mais para essa energia que existe na comunicação entre espécies diferentes, a espécie humana com a espécie vegetal. As plantas elas não falam, mas elas se comunicam conosco e elas nos trazem somente benefícios. Pois é, Sandra, quando nós falamos de planta, surge aquela dúvida. Elas estão lindas lá no espaço de venda, mas chega em casa ela fica feia. O que tem de errado aí que a nossa planta em casa às vezes não consegue ter toda aquela saúde que tem na floricultura? Aí entra o momento que a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a planta que eu estou levando para casa. A gente chama de mapa das sombras. Existem plantas que elas querem bastante sol, outras plantas que se adaptam melhor num ambiente mais sombreado, outras plantas que não se acostumam com vento, outras plantas que elas querem menos água, algumas querem mais água. Então, quando tu compra uma planta,
você tem que perguntar para a pessoa qual que seria o melhor lugar para essa planta estar na tua casa. Vamos pegar um exemplo de orquídeas, por exemplo. A orquídea você recebe ela enfeitadinha no pote, bonitinha. Você recebe, leva para casa, tu deixa no máximo uma semana ela dentro daquele recipiente. Depois você tem que tirar todos aqueles plásticos, todos aqueles enfeites, porque a planta precisa respirar, ela precisa de uma liberdade, tanto da sua raiz quanto das suas folhas. Aí você deixando ela menos abafada na embalagem que você recebe, ela vai ter uma vida mais longa. Então são detalhes pequenos, às vezes só uma borrifada que você dá nas folhas já vai fornecer a umidade que a planta precisa. Às vezes ela está num lugar que ela... Quando você enxerga que ela está ficando feinha, você vai trocando ela de lugar, até que você encontra um lugar no teu espaço doméstico que ela vai se adaptar. A violeta é outra planta que as pessoas adoram, mas têm dificuldade em manter ela florida. Ela também requer alguns cuidados. Sim, a violeta, por exemplo, ela gosta de luz filtrada. Então, se tu colocar ela na borda interna de uma janela, você vai estar proporcionando, em termos de luminosidade, um ambiente próprio para ela se desenvolver e florir. Aí você precisa observar a questão da água, a questão da temperatura da água, principalmente no nosso inverno, que é muito rigoroso. Tem que ser sempre uma água assim, que seja de uma temperatura de uns 5, 6 graus para cima, não pode ser para baixo, não pode molhar a planta com água muito gelada. Aí você também não pode, para violeta, colocar muita água. Aí uma explicação que a gente dá é você colocar água no pratinho ou deixar o pratinho com areia, que muitas pessoas usam areia por causa do mosquito da dengue, a areia sempre úmida, que aí ela vai absorver a umidade através do seu substrato na parte inferior do potinho. Percebi que aqui na feira nós temos muitos verdinhos, verdes que dá para pendurar, verdes para deixar no chão, verdes mais pequenininhos. Qual é o segredo para manter ele verdinho e bonito assim? Os verdes, eles vêm como substitutos das flores em espaços que as flores não se desenvolvem muito. O segredo para os verdinhos ficarem bonitos é você usar a adubação periódica, exceto no inverno, mas na primavera, no outono e no verão a gente precisa adubar, principalmente a adubação foliar a cada 45 dias, e você fornecer umidade para eles através de borrifar. Você tem que ter um borrifador e você vai fornecendo a umidade mais na folha do que no substrato, porque aí você vai controlando o excesso de umidade, por exemplo, que muitas plantas, na verdade a maioria das plantas cultivadas em ambientes internos, elas morrem por excesso de água. Nós dissemos que elas morrem afogadas do que morrem de sede, né? Porque às vezes a pessoa quer cuidar tanto e ela fornece umidade demais para a planta. Bom, Sandra, aqui a gente percebe que tem uma infinidade de flores, de folhagens, de verdinhos, flores maiores, menores, mas cada um tem a sua dúvida. Então, até domingo a Sandra vai estar aqui orientando as pessoas a comprar a planta certa para o seu local ideal? Até domingo estarei aqui, então hoje até às 8 da noite. Sexta-feira das 3 às 8 da noite também, e sábado de manhã e sábado de tarde. Sempre salientando que existe um cuidado do Econômico Center com os seus clientes. Não é só o cliente vir e comprar a flor. Nós, da equipe do Econômico, queremos que o cliente venha, compre a flor, cultive a flor, se conecte com essa alegria de cultivar flores cada vez mais e que sinta aqui no nosso espaço do Eco Flores e Plantas um ambiente de conversa sobre plantas, um ambiente de troca de experiências e um ambiente de aprendizado também. É uma alegria para todos nós recebê-los aqui no nosso espaço durante a feira. Então não perde essa oportunidade. Eco Flores aqui no Econômico Center até domingo. Obrigada, Sandra. Nós que agradecemos.